Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. Félix. Olá, Luciano. Não sei se o que me aconteceu conta como algo paranormal ou não, mas é uma história que eu quero contar e que é no mínimo curiosa. Há 8 anos, minha família e eu adquirimos a nossa casa. Durante os primeiros meses lá, meus filhos não conseguiam dormir sozinhos em seus quartos. Na verdade, não importa quantas vezes os levássemos para suas camas, quando eles adormeciam, sempre acordavam chorando e corriam de volta para nós. Às vezes, isso acontecia porque eles tinham pesadelos, mas em outras ocasiões, eles juravam que era porque, ao acordarem, viam sombras estranhas percorrendo o quarto ou ouviam ruídos muito assustadores. Isso continuou até que, de repente, um dia, um pequeno gato de rua chegou à nossa porta procurando comida. Embora minha esposa estivesse tentando espantá-lo, já que ela não gosta muito desses animais, eu sempre senti certo afeto por eles. Então, apesar das suas reclamações, eu acabei adotando o gatinho. Desde o primeiro dia em que o tivemos dentro de casa, os pesadelos e ocorrências estranhas nos quartos dos meus filhos começaram a desaparecer. O Félix, como chamávamos, todas as noites ficava sentado na sala de frente para a parede que dividia a porta entre o quarto dos meus filhos, observando fixamente por horas para um ponto em particular. Eventualmente, o medo dos meus filhos desapareceu completamente. Luciano, o Félix esteve conosco por 4 anos e assim como chegou, do nada, um dia ele simplesmente desapareceu. Meu filho acredita que ele veio até nós com a intenção de nos ajudar a superar nossos medos e afugentar o que quer que estivesse aterrorizando os nossos filhos. Ele também pensa que o gato cumpriu sua missão e que agora ele partiu para ajudar outra família. Esse é um pensamento muito bonito que sinceramente todos compartilhamos. Até minha esposa se tornou mais tolerante com esse tipo de animal que sinceramente são os que mais sofrem nas ruas. Saudações a todos e muito obrigado por ler a minha história. O gato gigante. Boa noite, Luciano. Essa história não aconteceu comigo, mas com a minha irmã mais velha quando eu era criança. Ela costumava dizer aos meus pais que havia um gato que sempre se posicionava na janela do quarto dela e ficava de pé sobre 2 patas pedindo para entrar. A minha mãe dizia, para tranquilizá-la, que era normal ver os gatos da vizinhança passando pelo muro da casa, mas a minha irmã insistia que aquele gato não era de forma alguma normal, pois ele tinha os olhos completamente brancos. Minha mãe pensava que talvez ela tivesse simplesmente sonhado com isso. Uma manhã, quando eu me levantei para tomar café da manhã, eu vi a minha irmã parada no jardim, no frio, segurando um rosário. Eu chamei a minha avó e a minha mãe para dizer que a minha irmã estava lá fora e depois de repreendê-la por sair daquele jeito, elas perguntaram o que ela estava fazendo ali. A minha irmã contou que durante a noite ela viu novamente aquele gato e, como nas outras noites, ele se levantou sobre 2 patas tentando entrar. A minha irmã começou a dizer para ele ir embora, mas o gato então começou a crescer, ficando cada vez maior, até se tornar tão grande quanto uma pessoa, e ele começou a bater no vidro da janela. A minha irmã gritou e tentou nos acordar, mas ninguém reagia, e o seu medo aumentou ao ver que o gato se movia para as outras janelas,
até chegar à porta e começar a bater nela. Segundo a minha irmã, ela não sabe por quê, mas naquele momento ela só pensou em pegar o rosário da minha avó e correr para fora, gritando todas as orações que ela sabia. Enquanto isso, ela ouvia o gato emitindo uma espécie de rosnado e murmúrios semelhantes aos de uma pessoa. Quando ela finalmente conseguiu fazer aquele gato desaparecer, a minha avó e minha irmã já estavam no jardim com ela perguntando o que ela estava fazendo lá fora e tão cedo. Essa foi uma experiência que até agora ela não conseguiu esquecer. Oliver. Saudações, Luciane e amigos. Isso aconteceu comigo há vários anos e é algo muito difícil de entender e de explicar. Uma amiga me convidou para dormir na casa dela, algo que eu aceitei, embora aquela fosse a primeira e a última vez que isso aconteceria. Não porque ela e eu tivéssemos brigado ou algo assim, mas por causa do que aconteceu comigo naquele dia com o gato dela, que se chamava Oliver. Naquele dia, eu passei espirrando o tempo todo, pois eu sou alérgica a gatos. Então a minha amiga optou por tirar o animal do quarto e depois fechou a janela para garantir que ele não voltasse a entrar. As horas passaram e depois de assistir televisão por um tempo, nos deitamos para dormir cada um em uma cama diferente. Apagamos as luzes e quando mal tínhamos fechado os olhos, ouvimos algo muito estranho. Na frente da cama da minha amiga havia um espelho de corpo inteiro e começamos a ouvir batidas pequenas como se alguém estivesse jogando pedrinhas. Minha amiga me disse para não entrar em pânico, que era algo normal, mas era melhor ignorarmos. Confusa e um pouco assustada, eu obedeci e tentei dormir, até que finalmente eu consegui. A próxima coisa que eu me lembro é de acordar no meio de um ataque de espirros. Enquanto isso, eu virei para onde a minha amiga estava e eu vi o gato Oliver deitado entre as pernas dela. No entanto, eu percebi que a porta e a janela estavam fechadas, então não tinha ideia de como o gato poderia ter entrado. Intrigada, eu acordei a minha amiga e contei que o gato havia entrado. Ao perceber isso, ela começou a falar com ele, mas o Oliver nem se mexeu, o que era muito estranho, já que ele era um gato muito obediente. E aqui está a parte que eu não sei como explicar. De onde eu estava, eu vi o gato de costas olhando diretamente para minha amiga. Mas de repente, ela me disse que não estava certo se aquele gato era mesmo o Oliver, já que ela não conseguia ver o rosto dele, pois ele estava olhando diretamente para mim. Eu espero que eu tenha conseguido explicar direito. Confusas, observamos por alguns segundos, até que percebemos o que estava acontecendo. O gato sentado na cama dela não tinha rosto. Assim que fizemos um barulho de surpresa ao notar isso, o animal se levantou e saiu correndo desesperadamente, pulando em direção à janela. A minha amiga tentou pegá-lo, mas ele simplesmente passou por entre as mãos dela e desapareceu como se tivesse atravessado a janela, que estava fechada. Ambas ficamos muito assustadas e a minha amiga rapidamente se levantou para acender a luz e depois saiu do quarto, me deixando sozinha. Eu fiquei ali por alguns segundos e de repente ela voltou muito assustada e me disse que o Oliver estava com a mãe dela dormindo tranquilamente. Ela me contou que a mãe dela havia dito que, como sabia sobre a minha alergia, teve o cuidado de fechar a porta para não deixar o gato entrar no quarto. Isso nos deixou geladas e nos fez nos perguntar algo que até hoje não tem resposta. O que era aquele gato sem rosto que estava deitado conosco?
Perséfone. Essa é uma história muito triste para mim e ao mesmo tempo algo muito perturbador. Há alguns anos, eu estava arrumando minha cama e conversando com a minha mãe e meu irmão enquanto eles guardavam suas roupas que estavam passadas em seus armários. Então eles estavam entrando e saindo dos quartos a todo momento. Pela porta que dava para o corredor, eu vi a silhueta de um gatinho que se parecia muito com a minha gata Perséfone. Então, tentando fazer uma brincadeira, eu comecei a segui-la e a persegui-la pelo quarto para pegá-la no colo. Eu continuei seguindo até o quarto do meu irmão. Eu fechei a porta para que ela não pudesse escapar. Estava escuro e na escuridão eu senti sua cauda se enrolando na minha perna e esfregando continuamente até que eu acendi a luz e percebi que não havia absolutamente nada no quarto. Eu procurei por todo o quarto, depois pela casa toda, também verifiquei a cozinha, a sala de jantar, voltei aos quartos e nada. Eu perguntei à minha mãe se a Perséfone estava com ela, se alguém tinha aberto a janela ou algo assim para ela sair. E foi então que o meu irmão, que estava ouvindo a minha pergunta, respondeu do corredor que a Perséfone estava deitada em uma poltrona que fica na varanda e que ela nem sequer havia entrado em casa. Foi então que eu percebi que eu não a ouvi miar e nem sequer ouvi os seus passos, apenas vi uma pequena silhueta. Naquele momento, eu senti um arrepio e não foi a única vez que isso aconteceu. Às vezes, toda a minha família, incluindo meu pai, sentia que um gatinho subia em seus pés à noite e quando tentavam acariciá-lo, não havia nada ali. Uma vez, eu vi as patinhas de um gato debaixo de uma mesa e do nada elas desapareceram. Tivemos várias experiências estranhas com esses animaizinhos que tanto amamos na família. Então pensamos que essas aparições podem ser os espíritos desses gatinhos que vieram nos visitar. Luciano, muito obrigado por ler a minha história e até uma próxima oportunidade. Isaac. Ao longo de toda a minha vida, eu sempre amei gatos. Eles sempre me transmitiram felicidade, amor e me proporcionaram muita calma nos momentos mais difíceis. Cada um dos gatos que a minha família teve era muito especial, com uma personalidade marcante. Isaac, do qual eu vou contar hoje, não era uma exceção. Ele foi adotado de uma vizinha, já que a gata dela havia dado à luz e ele era o menor e mais magro da ninhada. Ele sempre teve problemas para comer e era um pouco arisco, assim como seus irmãos. Mas o estranho é que eu sentia que ele podia detectar coisas durante a noite. Era muito comum vê-lo olhando fixamente para várias áreas da casa. Embora eu nunca tenha dado muita importância a isso, pelo menos até uma noite em particular. Naquela ocasião ele estava muito insistente em querer entrar no meu quarto. Eu devo esclarecer que a minha mãe nunca deixava os gatos dormirem dentro de casa. Ela sempre os colocava para fora à noite. Mas naquele dia, ele estava miando muito e não queria se afastar da porta do meu quarto. Isso chamou a minha atenção. Então, quando eu vi minha mãe prestes a levá-lo, eu disse que eu o levaria para fora mais tarde, o que era mentira. E finalmente, eu deixei ele entrar e nós fomos dormir. Depois de um tempo de madrugada, eu acordei de repente com uma sensação muito estranha. Eu estava arrepiada e muito assustada, e eu sentia um medo que percorria todo o meu corpo e me dominava. Eu abri os olhos e comecei a olhar ao redor, notando, graças à luz de uma lâmpada na rua, que o Isaac estava sentado sobre a minha cama me encarando. Sua expressão era estranha, como se estivesse surpreso por eu ter acordado. No entanto,
Sua presença não me transmitiu medo, pelo contrário, ele me ajudou a me acalmar um pouco. Então, de repente, eu ouvi a porta do meu quarto se abrir lentamente. Contrariamente ao seu hábito de reagir a ruídos desse tipo, Isaac não se virou para ver. Na verdade, ele não tirou os olhos de mim, como se estivesse me dizendo para não me mexer, para não reagir de forma alguma. O medo então retornou. Eu sentia como se algo estivesse na porta, mas eu não queria olhar. Na verdade, mesmo que eu quisesse, seria impossível, já que a luz não alcançava aquela área e tudo estava completamente escuro. Ao mesmo tempo, o cachorro da minha mãe, que estava do lado de fora do quintal, começou a latir freneticamente, o que me fez sentir ainda pior. No entanto, eu permaneci imóvel, assim como Isaac, durante o que pareceu uma eternidade, embora tenha sido apenas 1 ou 2 minutos, até que de repente a porta começou a se fechar novamente. Depois disso, o Isaac finalmente se moveu e desceu da cama. Imediatamente eu estiquei a mão para pegar o celular e percebi que eram 3h04 da manhã. O cachorro parou de latir e tudo voltou ao normal. Na manhã seguinte eu decidi perguntar aos meus pais se algum deles havia vindo me ver durante a noite. Mas, como era de se esperar, eles disseram que não. Eles enfatizaram que depois das 3 da manhã, eles não saíram do quarto nem mesmo para beber água. Eu sempre senti que o Isaac me fez companhia naquela noite, mas também eu a ele. De certa forma, eu podia sentir a sua gratidão por mim. Portanto, atualmente, embora ele tenha falecido há pouco mais de 1 ano, eu sempre o levarei em meu coração por ter me acompanhado durante tantas noites após o que nos aconteceu naquela noite, em que algo com certeza estava rondando o meu quarto. Suzy. Luciano, eu tinha uma gatinha chamada Suzy que era um pouco agressiva e não deixava ninguém da minha família segurá-la, pelo menos até a minha esposa engravidar. A gatinha ficou muito apegada a ela. Ao mesmo tempo, durante esse episódio, começamos a ouvir ruídos estranhos em nosso quarto e às vezes também ouvíamos pequenos toques na janela. Coincidência ou não, a Suzy, que sempre dormia no sofá da sala, começou a arranhar a porta do quarto pedindo para entrar todas as vezes que esses sons surgiam. Quando nós abríamos a porta, ela ficava parada no pé da cama, olhando fixamente para a janela, e ali ela permanecia durante toda a noite. Era raro ouvir algum barulho quando ela estava lá, mas quando acontecia, ela saía de onde ela estava e ia se deitar na frente da barriga da minha esposa, como se formasse um escudo, uma barreira para proteger a minha filha de alguma coisa que estivesse por ali com a intenção de lhe fazer mal. A gatinha às vezes se colocava em frente ao vidro da janela, muito incomodada, olhando para algo que não conseguíamos ver. E depois ela ia se aninhar na barriga da minha esposa, como se estivesse cuidando do meu bebê. Luciano, finalmente, depois que o bebê nasceu, alguns dias depois, a nossa pobre gatinha morreu. Depois que esse nosso anjinho se foi, os ruídos no quarto e na janela simplesmente pararam de ser ouvidos e nunca mais nós tivemos outro episódio parecido. Muito obrigado por ler a minha história. O Gato Preto. Boa noite, Luciano. Isso que eu vou contar não aconteceu comigo. É uma história da minha avó. Quando ela era criança,
Ela morava em uma casa onde os banheiros ficavam do lado de fora. Uma noite, ela acordou com muita vontade de ir ao banheiro, então ela acordou a sua mãe. Ao saírem, ambas ouviram algo estranho, uma espécie de miado misturado com um grito muito alto e exagerado, como se estivessem fazendo algo horrível a um gato ou a uma pessoa. O som as assustou muito, então elas começaram a olhar ao redor, tentando encontrar a sua origem. De repente, em um muro, elas puderam ver um gato preto. Mas havia algo muito estranho nele. Esse gato tinha o rosto de uma mulher. Elas saíram correndo apavoradas para dentro de casa e imediatamente se ajoelharam e começaram a rezar. A minha avó, sempre que contava essa história, nos dizia que acreditava que naquela noite elas tinham visto uma bruxa. Por isso ela nunca mais saiu para o banheiro durante a noite, nem mesmo acompanhada pela minha avó. Luna. Olá, Luciano inscritos. Eu envio beijos e abraços a todos aqui do Peru, onde eu vivo com meu marido há 3 anos. Isso aconteceu comigo há alguns anos atrás. Eu morava em uma pequena casa nos arredores da cidade de Lima. Uma noite, enquanto eu estava sozinho em casa, a minha gata, uma felina de pelagem escura chamada Luna, começou a agir de forma estranha. Seus miados eram mais agudos do que o normal, e seu comportamento geralmente tranquilo tornou-se inquietante. Eu me senti um pouco nervosa, mas pensei que talvez ela estivesse entediada ou tivesse visto algum inseto que a deixasse alerta. No entanto, a sua atitude só piorava com o passar das horas. Ela começou a me perseguir pela casa e seus olhos verdes brilhavam com uma intensidade que me arrepiava. Eu decidi me distrair assistindo televisão, tentando ignorar esse desconforto, mas a Luna não me deixava em paz. Ela sentou-se na minha frente, olhando fixamente nos meus olhos como se estivesse tentando me comunicar algo. Eu senti um arrepio percorrer a minha espinha ao contemplar o seu olhar. Então, sem aviso prévio, ela pulou em cima de mim e suas garras afiadas arranharam a minha pele. Eu fui pega de surpresa e, antes que eu pudesse reagir, eu me vi lutando para me libertar dela. Seu miado se transformou em um rosnado e sua expressão era selvagem e impiedosa. Eu consegui afastá-la de mim e escapar para outro cômodo, mas a Luna me seguiu. Era como se não fosse ela, como se algo muito ruim a estivesse possuindo. Eu corri em direção à porta principal, desesperada para escapar da minha própria gata. Minhas mãos tremiam enquanto eu tentava abrir a porta, mas a Luna se lançou sobre mim mais uma vez, emitindo um rosnado que gelou meu sangue. O terror se apoderou de mim enquanto eu lutava para fugir do ataque da minha própria gata. Finalmente, como um último esforço desesperado, eu consegui abrir a porta e escapar para o lado de fora. O meu coração batia forte enquanto eu corria pela rua, com medo de que ela estivesse escondida na escuridão, esperando outra oportunidade para me atacar. Desde aquela noite, eu nunca mais vi a Luna. Eu fiquei com a sensação de que algo escuro e maligno havia se apoderado dela naquela noite. Essa é uma experiência que eu não consigo esquecer e que me faz olhar para os gatos com uma mistura de fascínio, respeito e, infelizmente, bastante medo. Muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima. Um gato misterioso.
Olá, Luciano. Eu sempre assisto seus vídeos e eu gosto muito do canal. A história que eu quero contar hoje não é minha, é de uma das minhas tias. Uma noite ela estava sozinha com meus primos em casa. Eles já estavam dormindo e a minha tia estava deitada esperando o meu tio, o marido dela. Eram aproximadamente 3 da manhã, já que o meu tio trabalhava até tarde da noite. De repente, ela ouviu alguém bater na porta da frente. Pensando que era o seu marido, ela saiu para abrir, mas percebeu que não havia ninguém lá fora. Ela não pensou muito nisso e voltou para o quarto para se deitar. Mas de lá, ela ouviu novamente um barulho, dessa vez embaixo da sua janela. Irritada, pensando que meu tio estava pregando uma peça nela, ela gritou para ele parar e entrar em casa. Caso contrário, ela o deixaria dormir na rua. Mais uma vez, ela se levantou, foi até a porta e a abriu, esperando que meu tio saísse do seu esconderijo. Mas ela não o viu em lugar nenhum. Ela só encontrou um gato olhando fixamente para ela. Minha tia voltou para dentro, mas agora estava um pouco assustada. Se quem estava batendo não era o seu marido, ela pensou que só poderia ser algum intruso. Momentos depois, as batidas na porta voltaram e dessa vez ela saiu armada com um cabo de vassoura, mas não havia ninguém lá fora. De repente, ela notou que o gato que ela havia visto antes estava agora longe, em cima do muro. Ao prestar mais atenção, ela percebeu um detalhe arrepiante. O animal estava se movendo de uma forma muito estranha, torcendo-se de uma maneira que parecia impossível. Então ela percebeu, horrorizada, que pouco a pouco o animal estava se transformando em algo, em uma pessoa. Ela não conseguiu ver bem o rosto da pessoa devido à pouca iluminação da área, mas isso a fez entrar correndo novamente, completamente apavorada. Depois de garantir que todas as portas e janelas estivessem bem trancadas, ela ligou para o meu tio e contou o que tinha visto. Ele disse que já estava a caminho e que ela não deveria sair de casa por nada, pois o que ela viu parecia ser um espírito que provavelmente estava procurando por alguma coisa que deveria ter se escondido na casa. Entre o tempo da ligação e a chegada do meu tio, a minha tia conta que ela estava muito assustada, pois ela podia ouvir um tipo muito estranho de miado por todas as janelas. Desde essa noite, a minha tia sempre dorme com uma Bíblia aberta ao seu lado, e felizmente ela não teve mais encontros semelhantes. Pelo menos até agora. Gatinhos defensores. Olá pessoal, já faz um tempo que eu acompanho o canal, mas hoje finalmente eu me animei a compartilhar com vocês uma das minhas experiências. Eu decidi começar com ela porque é a mais recente que minha família e eu vivemos. Algum de vocês já viram o filme Olhos de Gato? Uma das suas histórias tratava de um gato que ajudava uma menina porque um duende queria fazer mal a ela e ela tinha que enfrentá-lo para sobreviver. Bem, depois do que aconteceu comigo, eu não duvido mais que algo assim possa ser completamente verdadeiro. Luciano, não faz muito tempo a minha mãe faleceu. Com isso, a minha família se sentia muito sozinha. Minhas filhas sempre quiseram um gatinho e pensamos em adotar um com a ideia de que o animalzinho as animaria. Então, eu avisei aos meus conhecidos que eu estava procurando e aos poucos, dias depois, me trouxeram um. Um pequeno gatinho, uma criatura pequena e magra que assim que minhas filhas o viram, o adoraram. Elas o batizaram de Lion. Assim que ele apareceu, as coisas mudaram quase como por mágica. O ambiente em casa passou de frio para acolhedor. A minha filha mais nova não sofria mais de pesadelos
e a mais velha começou a ficar mais tranquila. Mas a minha surpresa se completou quando depois disso começaram a aparecer cada vez mais gatos. Desde os que encontrávamos na rua e nos seguiam, até os que apareciam perto do meu trabalho, e de apenas um se tornaram 6. Agora tínhamos 6 gatos em casa, e o que eu posso dizer é que os adoramos, e sem dúvida, eles retribuíam o nosso amor. Há pouco tempo começamos a ouvir sons estranhos na cozinha. Copos caindo da mesa sem motivo aparente. Às vezes um cheiro de queimado. Luzes se apagavam. Víamos sombras nos cantos e também muitos insetos pretos. Esses eram o sinal que eu precisava para saber que algo ruim estava acontecendo. Os gatos se encolhiam perto de nós e olhavam todos para o mesmo ponto, às vezes até de forma agressiva. Nunca estávamos sem um gato por perto porque eles se revezavam para tomar conta de nós. Algumas noites atrás, a minha filha mais nova começou a sonhar com esses ditos insetos pretos que a comiam e que também comiam os gatos. Ela sonhava que eles saíam dos seus cabelos à noite e ela não conseguia dormir, pois ela sempre tinha esse mesmo pesadelo. Mas então, esses insetos começaram a aparecer na vida real. Imagine o susto de encontrar esses insetos horríveis na cama, no sofá e no banheiro e em todos os lugares. Eu os pulverizava com inseticida ou os esmagava para ter certeza de que não sobrava nenhum. Mas no outro dia havia mais e mais, e eu sabia, ou melhor, nós sabíamos, que isso não era algo normal. Os gatos nos cuidavam à noite, e de manhã tínhamos muito trabalho para recolher os insetos mortos no chão. Até recentemente, quando eu acordei e não encontrei nada, nem um único inseto. Eles tinham simplesmente desaparecido. Já os gatos estavam todos na cama lambendo as patinhas e os bigodes, como se estivessem saboreando algo. Eu me lembro de repreendê-los, dizendo que provavelmente eles tinham roubado algo da cozinha. Mas depois a minha filha me disse que ela estava livre daqueles pesadelos com aqueles insetos nojentos, porque, segundo ela, os gatinhos haviam entrado no sonho dela e haviam comido todos eles. Luciano, pode ser uma coincidência aqueles insetos terem desaparecido daquela maneira. Mas, para ser sincera, eu não acredito nisso. Eu acredito que aqueles pesadelos e aquela infestação de insetos era o sinal de que alguma coisa maligna estava prestes a nos atacar. Eu não tenho certeza de nada e também não sei se isso vai acontecer novamente. A única coisa que eu sei é que, apesar deles serem muito bagunceiros, nós vamos ficar com todos eles. Eu sempre tive gatinhos desde a minha infância até hoje. Eles foram e sempre vão continuar sendo os meus melhores guardiões e os meus mais fiéis companheiros. Floyd. Luciano, cerca de 5 anos atrás, meu pai faleceu em uma casa onde também moravam meu irmão e eu, junto com o meu gato Floyd e 2 cachorrinhas. Essa casa era muito pequena, então meu pai dormia em um quartinho, eu em outro e meu irmão mais novo dormia no sofá. Desde que nos mudamos para lá, eu comecei a ouvir sons de passos no telhado, barulhos ao redor da casa, além de ter uma sensação insuportável de estar sendo observado a todo o tempo. Meu pai tinha Alzheimer, então muitas coisas que ele dizia eu atribuía à sua doença. Ele dizia que um amigo o visitava à noite e conversava com ele pela janela. A verdade é que eu não dormia muito porque eu sempre estava preocupado com ele,
e eu sofria de ansiedade, com medo de que ele saísse de casa e se perdesse pelas ruas, o que aconteceu várias vezes, ou ainda que ele tivesse algum tipo de ataque histérico e pensasse que eu e meu irmão éramos estranhos que o tinham sequestrado. O fato é que eu comecei a ouvir o meu pai falando sozinho de novo, o que eu atribuía à doença. Mas essas conversas noturnas começaram a ficar mais frequentes. Muitas vezes ele dizia: "O meu amigo diz para eu ir com ele para aquela casa." Então meu pai apontava para a porta de um galpão abandonado que ficava no final do terreno. Os vizinhos diziam que aquele galpão tinha sido palco de muitas coisas terríveis ao longo dos anos. Quando meu pai faleceu, eu acabei ficando no quarto dele, dormindo com o meu gato, Floyd, todas as noites. Eu comecei a notar que ele estava muito inquieto, se esgueirando pela ponta da cama à noite, e de repente eu o vi em posição de ataque. Uma noite estava muito quente e eu decidi colocar a cama embaixo da janela, pois ela tinha uma tela de proteção. Por volta de 1h da manhã, eu ouvi barulhos do lado de fora da janela como se alguém estivesse caminhando por ali. Eu fiquei muito assustado e imediatamente pensei no suposto amigo que sempre visitava o meu pai. Então, Luciano, meu gato pulou em cima de mim e começou a atacar algo que eu não conseguia ver. Ele se aproximou da janela furioso, e então um vento forte o empurrou. Meu primeiro impulso foi pegá-lo no colo e ir correndo para o quarto do meu irmão. Nós apagamos as luzes da casa e de repente ouvimos passos no telhado. Pensamos que fossem ladrões ou algo assim, e de repente ouvimos batidas em algumas janelas e alguns arranhões na parede. Depois de alguns minutos, eu não aguentei mais e saí segurando uma vassoura e o meu gato foi atrás de mim. Eu disse para meu irmão trancar a porta e ligar para a polícia, e depois de um tempo procurando, ainda com muito medo, nós não encontramos nada, apenas meus cachorros escondidos chorando atrás da casa. Com certeza havia alguma presença estranha ali. Nem eu e nem meu irmão conseguimos encontrar nada, mas com certeza meu pai, que estava já trafegando entre dois mundos e os bichos lá de casa, tiveram a sensibilidade para perceber que havia algo rondando aquela casa. Eu e meu irmão, com o tempo, conseguimos vender aquele lugar e nos mudamos de lá. Depois disso, nunca mais vivenciamos nada parecido. A benzedeira. Quando meu pai fez 50 anos, ele foi diagnosticado com câncer de próstata. Eu era uma criança e não percebia muitas coisas, pois sendo a mais nova das filhas, eu fui mantida à margem dos problemas familiares. Muito tempo depois, quando eu já era adulta, eu fiquei sabendo dos detalhes de um evento que ocorreu quando meu pai estava doente. O tratamento ao qual meu pai foi submetido foi muito triste e doloroso. As constantes visitas ao INSS, os exames, as noites em claro, tudo isso o desgastou terrivelmente, tornando-o um homem amargo e frustrado, chegando até a não tolerar a presença dos filhos, pois todos o impacientavam. Por causa disso, minha mãe viveu dias muito tristes e angustiantes. Em seu desespero, ela se refugiou com parentes que pudessem lhe dar apoio emocional, já que nós, seus filhos, éramos muito jovens para entender. Um dia, ela recebeu a visita de uma prima que não veio sozinha. Ela estava acompanhada de uma benzedeira em quem ela tinha uma fé única. Mas essa benzedeira não era qualquer uma. Ela se definia como espiritualista. Essa mulher propôs uma mesa de cura para ajudar o meu pai, que consistia no seguinte: no primeiro andar, meu pai deveria permanecer sozinho em seu quarto, deitado em sua cama com um roupão de hospital, mas completamente no escuro,
coberto apenas por um lençol branco. No segundo andar, a benzedeira, minha mãe e a minha tia deveriam se reunir em uma mesa para invocar os espíritos de eminentes médicos que haviam falecido e seriam chamados para fazer seu trabalho, salvar a vida do meu pai, através de um ritual com alguns materiais que ela havia levado naquele dia. Meu pai deveria estar muito assustado com a sua doença para aceitar imediatamente ficar sozinho, esperando pela visita de espíritos. Ele recebeu um sedativo para ficar relaxado durante o ritual, mas lembro de ter ouvido vozes no meio do sono, embora não estivesse certo se eram reais ou produto de sugestão. O certo é que, de maneira milagrosa e inexplicável, a doença do meu pai regrediu até desaparecer por completo. No entanto, desde então, nós não paramos de ouvir ruídos estranhos no quarto do segundo andar onde a invocação foi feita. Ouvimos correntes se arrastando pelo chão, pedrinhas quicando e garras arranhando a madeira. Esse quarto foi pintado e é constantemente remodelado, mas de tempos em tempos os sons retornam com maior intensidade. Luciano, muito obrigado por ler a minha história. Eu desejo muita paz e muita saúde a você e a todos os inscritos desse canal maravilhoso.